Hoje, neste vídeo, eu quero te contar algo que pode virar sua vida de cabeça para baixo, no melhor dos sentidos. Algo capaz de fortalecer sua fé e te aproximar ainda mais de Deus. Agora, imagine só, e se o seu filho olhasse nos seus olhos e dissesse com toda a pureza do mundo: "Mamãe, papai, eu falo com Deus"? O que você faria? Confiaria nele? Duvidaria? Ou simplesmente deixaria passar, como se fosse imaginação? Essa história vai mexer com você. Vai te fazer pensar. Vai tocar seu coração. Era um menino que, todos os dias, sentava-se sob uma árvore seca, de galhos nus, para conversar com Deus. Seu pai não levava a sério. Sua mãe, em silêncio, orava com o coração cheio de fé. Mas, algo extraordinário aconteceu. Algo que ninguém esperava. Algo que mudou tudo. Fica comigo até o final deste vídeo. No fim, vou te revelar algo que pode transformar a sua vida, e talvez até a de alguém que você ama. Mas, por favor, não saia agora. Continue assistindo. E se você acredita no poder de Deus, deixe seu like agora e comenta aqui embaixo: "Eu creio". Só para mostrar que sua fé está viva. Davi apoiava-se em suas muletas, como fazia todos os dias, e foi até aquela árvore velha. O tronco rachado, as folhas quase todas caídas. Mas ali, naquele lugar, ele se sentia em paz. Sentou-se no chão, olhou para o céu e começou a falar: "Deus, eu não sei se o Senhor me escuta de verdade, mas a minha mãe diz que sim. Ela sempre diz que o Senhor ouve até quando a gente se sente sozinho." Ele respirou fundo, apertando a terra com os dedos. "Eu queria correr, brincar, ser como os outros meninos, mas não sou. E às vezes, Deus, isso dói demais." Seus olhos se encheram de lágrimas. "Meu pai não acredita no Senhor. Eu acho que, no fundo, ele tem raiva por eu ser assim. Mas eu não tenho raiva. Eu só queria entender." Do outro lado do campo, Pedro, seu pai, observava de longe. O coração apertado. Ver o filho ali, sozinho, falando com o nada, ou com o tudo, o deixava confuso. Suspirou e voltou para casa, onde Ana terminava de colocar a pouca comida na mesa. O jantar era simples: um pedaço de pão do dia anterior, um punhadinho de arroz. Pedro se sentou. Logo, Davi entrou. Estava com o olhar cansado, mas sereno. "Vem, filho", disse Ana, com um sorriso cheio de amor, puxando a cadeira para ele. Os três se sentaram. O silêncio dominava a mesa até que, de repente, Pedro quebrou o silêncio com um suspiro: "Davi, posso te perguntar uma coisa?" O menino olhou, atento. "Você acredita mesmo em Deus?" Ana parou de mastigar. Olhou para o marido, surpresa. Ele raramente falava disso. "Acredito, pai", respondeu Davi com a mais pura simplicidade. Pedro passou a mão pelo rosto, pensativo. "Você acha que ele pode fazer alguma coisa por você?" O silêncio caiu novamente. Davi piscou, pensativo, e então respondeu: "Eu acho que ele já faz, pai." Pedro franziu a testa. "Como assim, filho? Você mal consegue andar, não corre, não tem quase nada para comer. O que Deus fez por você?" Davi deu um pequeno sorriso. Pegou o pão, partiu ao meio com cuidado. "Ele me deu vocês. Me deu a mamãe, que nunca deixa faltar comida na mesa. Me deu o Senhor, que trabalha duro todos os dias. Me deu aquela árvore, para eu conversar com ele." Pedro engoliu em seco. Seus olhos arderam, mas ele segurou as lágrimas. "Filho, eu queria tanto poder te ajudar. Queria te ver correndo, jogando bola com os amigos. Isso parte o meu coração." Davi segurou a mão do pai, com firmeza: "O Senhor já me ajuda, pai. Só por estar aqui comigo. Só por se importar. Eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. Só não sei quando." Pedro abaixou a cabeça, respirando fundo. Ana apertou sua mão, com carinho. E ali, naquele instante, Pedro sentiu algo diferente. Pela primeira vez, ele quis acreditar. Nem que fosse só um pouco. Naquela noite, antes de dormir, Pedro olhou para o teto do quarto escuro e sussurrou: "Se o Senhor existe, me mostra. Me mostra de alguma forma." Ele não sabia, mas o milagre já estava a caminho. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, Pedro já estava de pé, carregando sacos pesados de trigo no moinho. O corpo cansado, as mãos calejadas, a mente confusa, mas uma semente de fé começava a brotar. A conversa da noite anterior não saía da cabeça. Enquanto isso, Davi, com esforço, se apoiava nas muletas e ia mais uma vez até a sua árvore.
Sentou-se no chão, olhou para o alto, e começou mais uma conversa com Deus. Ontem, meu pai me perguntou se eu acredito no Senhor, eu disse que acreditava no Senhor. E era verdade. Mas, no fundo, parecia que meu pai esperava outra resposta, como se ele quisesse que eu dissesse que não. Com a ponta dos dedos, toquei o chão áspero, sentindo a secura da terra. Meu pai carrega tanta dor. Deus, ele sofre em silêncio, sofre por mim. E às vezes, tudo o que eu queria era que o Senhor fizesse algo por ele também. Fechei os olhos e deixei o vento acariciar meu rosto. Fiquei ali, em silêncio, apenas ouvindo o som do nada, ou talvez, do tudo. Mais tarde, ao voltar para casa, encontrei minha mãe ajeitando com cuidado o pouco que tínhamos para o jantar. Ela me olhou com aquele olhar cheio de ternura e perguntou com doçura: "E aí, meu amor, conversou bastante hoje?" Sorri de leve. "Sim, mãe. Pedi para Deus cuidar do papai." Ana suspirou e acariciou meu rosto com os dedos quentes de amor. "Você tem um coração tão puro, meu filho." Os dias passaram. E Pedro, meu pai, começou a notar coisas que antes deixava escapar. Percebia como eu sorria mesmo sentindo dor ao caminhar. Via Ana ajoelhada todas as noites, mesmo quando a mesa estava quase vazia. Algo dentro dele estava mudando, devagar, como a brisa que antecede a tempestade. Mas ele ainda lutava contra esse sentimento novo, esperança. Até que um dia, quando eu estava debaixo da árvore seca, o céu mudou. Nuvens escuras cobriram o azul. O vento ganhou força. Pedro, voltando do trabalho, me viu ali, sozinho. O coração dele acelerou. Os pés começaram a correr por conta própria. "Davi!" gritou, com o desespero de quem ama. Olhei para ele e sorri. "Pai, Deus está aqui. Eu sinto ele." Pedro estremeceu. O vento rugia ao redor. E então, diante dos nossos olhos, o impossível aconteceu. Os galhos secos da árvore começaram a florescer. As rachaduras do tronco se fecharam, e brotos verdes despontaram como se a vida estivesse retornando com urgência. Flores nasceram. Frutas começaram a surgir. A árvore morta renascia. Pedro caiu de joelhos, sem conseguir acreditar no que via. "Meu Deus!" Olhou para mim. Eu segurava minhas muletas com firmeza, os olhos brilhando como nunca. E então, algo ainda mais incrível aconteceu. Soltei as muletas. Pedro prendeu a respiração. Com cuidado, coloquei um pé à frente do outro. Primeiro hesitante. Depois, firme. E então, corri. Corri como se nunca tivesse sentido dor. Pedro levou as mãos ao rosto. As lágrimas caíam livres. "Meu filho." Virei para ele, o coração explodindo de alegria. "Deus me ouviu, pai." Pedro, pela primeira vez na vida, acreditou. Levantou-se e me abraçou como quem segura um milagre nos braços. Ali, debaixo daquela árvore que um dia foi símbolo de desespero, um milagre aconteceu. Não só no meu corpo, mas no coração do meu pai. Ele me segurava forte, sentindo o calor da vida que renascia. O vento agora era suave, dançava entre as folhas verdes que haviam acabado de nascer. Flores coloridas enfeitavam os galhos. E entre elas, frutos, muitos, de cores e tamanhos diferentes. "Pai, olha isso." Ele ergueu os olhos, maravilhado. Não era apenas uma ou duas frutas. Eram dezenas. Como se a árvore estivesse oferecendo tudo o que nos faltou por tanto tempo. Pedro pegou uma fruta e me entregou. "Prova, filho." Mordi. Os olhos se arregalaram. "Tá doce, pai, nunca comi algo tão gostoso." Ele provou outra. O gosto era diferente de tudo, parecia mel, maçã e céu misturados. Isso é um presente de Deus." Sorri. Comecei a colher mais. Enchi a camisa com elas. "Vamos levar para a mamãe. Ela vai ficar tão feliz." Pedro, ainda em choque, mas com o peito aceso de algo novo, fé. Voltamos para casa. E ao abrir a porta, encontramos Ana ajoelhada, chorando. "O que foi, minha mulher?" Ela levantou o rosto, as lágrimas escorrendo como rios de gratidão. "Pedro, eu orei. Eu pedi tanto, implorei para Deus nos ajudar." Corri até ela e a abracei com força. "Mamãe." Deus respondeu. "Olha para mim. Eu estou andando." Ana levou as mãos à boca, sem fôlego. Seu coração quase parou. "Meu Deus, meu filho." Ela me abraçou como se quisesse nunca mais soltar. Mas o milagre ainda não havia terminado. Mas aquilo ainda não era o fim. Pedro colocou com cuidado as frutas em cima da mesa. "Ana, nós trouxemos isso. Vieram da árvore."
Ela floresceu. Ana regalou os olhos, surpresa e emocionada. Mas ao olhar para a mesa, um detalhe chamou a atenção de Pedro. Algo ali não fazia sentido. Antes de saírem, tudo o que havia eram sobras. Um pedaço de pão seco e um punhado de arroz esquecido no canto do prato. Agora, a mesa transbordava. Havia pão ainda quente, carne bem temperada, frutas frescas e um caldo fumegante cujo aroma fazia o estômago de qualquer um se contorcer de fome. Pedro deu um passo para trás, atordoado. Ana, o que está acontecendo? Ela levou as mãos à boca, com os olhos marejados. Eu não sei, Pedro. Eu só fechei os olhos e pedi com toda a minha alma para Deus nos dar o suficiente. Quando abri, tudo isso já estava aqui. Pedro caiu de joelhos. Não conseguiu segurar as lágrimas. Olhou para o alto, sentindo o coração explodir no peito. Deus, eu nunca fui um homem de fé. Sempre fui tomado pela dúvida. Mas agora eu vejo. Obrigado. Obrigado. Davi se ajoelhou ao lado dele e apertou sua mão com força e ternura. Eu falei que ele escutava, pai. Eu sempre soube que ele estava ouvindo. Ana chorava, mas era um choro leve, um choro de alívio, de alegria pura. Naquela noite, os três se sentaram à mesa não apenas para saciar a fome do corpo, mas para partilhar o maior alimento que já haviam provado, a fé. A certeza de que não estavam sozinhos. Agora, meu amigo, minha amiga, você que está ouvindo essas palavras, respira fundo. Sente o que aconteceu aqui? Uma árvore que estava morta voltou à vida. Um menino que nunca havia andado soltou suas muletas e correu. Uma família que mal tinha o que comer se viu diante de uma mesa farta, rica em tudo o que mais precisavam. Isso não é apenas uma história bonita. Isso é Deus dizendo, bem no seu ouvido, eu vejo você. Quantas vezes você já se sentiu como aquela árvore seca? Sem forças. Sem esperança. Achando que nada mais vai mudar? Talvez você já tenha orado, pedido um sinal e pensou que ele não te respondeu. Mas ele responde. Sempre. Talvez a sua dor seja como a de Pedro, o desejo ardente de ajudar alguém que você ama. Talvez você já tenha gritado em silêncio, Deus, por que o Senhor não faz um milagre na minha vida? E a resposta, meu querido, minha querida, é simples, o tempo de Deus não é o nosso. Mas a promessa dele permanece. Ele não esqueceu de você. Se até uma árvore seca pode dar frutos outra vez, imagina o que Deus pode fazer com a sua vida? Talvez o seu milagre ainda esteja em caminho. Talvez esteja sendo preparado nos bastidores do céu, e quando chegar, vai te fazer cair de joelhos, assim como Pedro. Vai te fazer crer, mesmo se um dia você duvidou. Não desista. Não pare de acreditar. Deus ainda tem algo grandioso reservado para você.